Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Papo Gold. Estamos com dois convidados, um casal que, ó, de respeito, com Verdade. inúmeros títulos, profissionais, atletas, campeões, Uhum, empresários. Então tem muito assunto aqui. E bom, Gui, uhum. você conhece eles há mais tempo do que eu. Gostaria que você falasse um pouco sobre literalmente esse casal de peso. É, isso aí. Na verdade, assim, são duas pessoas aí sensacionais que já estão nesse estilo de vida, nesse lifestyle há muito tempo, antes mesmo, né, de se tornarem atletas. Sim, Vai ser interessante a gente, né, conhecer um pouquinho da história deles, da história da empresa deles também, que tem a ver com a nossa área, né, tem a ver com, no sim. caso, a área também do fisiculturismo, então é muito bacana, muito bom recebê-los aqui com a gente, certinho. Prazer é nosso. E ao mesmo tempo poder, assim, divulgar um pouquinho mais do trabalho de vocês, né? Sim. Que é a Perfeito. Franciele Kawashima, é isso, Kawashima, né? isso. Kawashima, Pelo né? amor de Deus. É isso mesmo. E o Fernando Marques, que o pessoal aqui em Londrina conhece como baiano, né? Isso aí. Exato. Então, fala um pouquinho, Fran, como é que foi, assim, o começo do despertar, no caso do seu interesse com a musculação, desse processo de evolução que você teve, na verdade, antes mesmo de você se tornar atleta, porque você já treina há muitos anos. Sim, A galera que, no caso, te conhece recentemente. E quando sim. você chegou no mundo do fisiculturismo, você já chegou Eu assustei. arrebentando, Estourando. Na verdade, eu assustando todo assustei todo mundo. mundo, Por né? quê? Porque ela chegou com shape de Atleta Pro já. profissional de já. profissional, exatamente, porque já se cuida e treina há muitos anos. Conta como foi isso, como foi esse Exatamente. começo aí. Bom, assim, sempre eu fiz algum tipo de exercício físico, né? Já fiz natação, já fiz Muay Thai, kickbox. Só que eu tava procurando alguma coisa que me agradasse, né? E quando eu entrei na musculação, eu me apaixonei. Me apaixonei pela musculação e aí eu fiquei. E que ano que foi isso Até, daí? olha, foi há 13 anos atrás, mais ou menos. 13 anos É, 13 atrás. anos que eu tô na musculação. E aí depois eu fiquei na musculação, aí depois eu conheci o Fernando Hum. através da academia. Isso que eu ia perguntar, se foi É, namoro de academia. isso. Sim. Aham. Vários Ela, casamentos surgiram aqui, né, ela Gui? era Isso. recepcionista na época. Não, aí ele começou a dar umas pedradas em mim. No caso, você trabalhava na recepção, ele só treinava Só lá. treinava lá, Entendi, isso. certo, Aí, mas eu já estava treinando lá, né? Lógico. Porque certo, Sim. certo. antigamente eu já treinava também, né? Uhum. Em outras academias. E, e aí, depois que nós dois ficamos, nós namoramos e tal, aí eu comecei a me despertar mais sobre querer conhecer mais sobre o fisiculturismo, tudo que ele também gostava muito Muito. disso na época já. Aí eu comecei a cuidar das suas coisas. E aí ele já começou a cuidar A de gente começou a mim, treinar junto. exatamente. E Uhum. eu treinei E ela muito treinava muito forte. pesado comigo. Muito Uhum. pesado. Muito Saudades dessa pesado. Então, época. então teve um período que vocês treinavam juntos, até por isso Sim, a gente, contribuiu muito para a evolução do físico dela, né? com Porque certeza. uma Eu Exatamente. mulher acho que foi acompanhar o um período. homem, né, treinando bem, a Uhum. gente sabe que Eu foi um acho que foi o período processo. ali que ela ganhou densidade mesmo, mais É. volume. Foi esse período ali Uhum. comigo, que ela chegou a agachar acho que com uns 60 a cada lado no livre, No Caramba, livre. sozinho. Sim. legal. E Então, naquela época, sem pretensões nenhuma de você, no caso, competir. Você gostava só, né? Sim, eu fazia Achava lindo o físico musculação. das atletas e tudo Uhum. mais. Exatamente. Porém, você não tinha esse interesse assim ainda, né? Exato. Não, ainda não. Uhum. Aí o Fernando, ele competiu em 2014, Eu lembro até. em Foi em Curitiba. Curitiba. Foi muito legal. Aí eu fiquei mais interessada ainda. Eu falei assim, nossa, que legal, né? Que eu nunca tinha ido num campeonato também. Isso. Aí depois de um tempo eu pensei, só que na época a gente não tinha condições de ir pro campeonato, né? Porque campeonato tem um custo Sim. muito alto, Custo né? elevado e alto, é. E aí depois de um tempo, aí a gente casou, a gente teve nossa casinha, né, Uhum. amor? E aí o nosso financeiro ficou estável, né? Uhum. E aí ele falou assim: "Ah, vamos ver de competir, porque você tem um físico competitivo mesmo, já de pro, né?" E aí o Carlão conhecia o meu treinador, aí ele Uhum. foi lá, O mostrou atual meu coach, né? Instagram, O Rai, isso, né? Rai o ele era Rai Millet. atleta Millet. dele, né, o Carlão, na É, o época. Rai era atleta dele Isso, na exato. época. É. É, O quando eu tava Carlão na era atleta. Integral, o Carlão na É. Darkness, Isso. Isso. inclusive É. o campeonato que o Carlão ganhou, o Rai era coach dele, Era né? coach dele na O época. Carlão já tinha falado pra Fran
várias vezes já para ela começar a Competir. competir e tal e tal. Eu, sim, Só eu que a até gente estava lembro. exatamente nisso que ela falou, né? A gente ainda não tinha casado, então a gente ia casar, ia comprar apartamento, a pizzaria ainda não estava redonda. Então a gente tem pessoas que até falam assim, ah não, a Fran, vocês demoraram para levar ela até. Que A na gente fala, época a não, gente foi mais na prioridade, né? foi no tempo Exato. certo, sabe? É. Sim, Aí o Carlão mostrou ela pro Rai, aí o Rai pirou, pirou. pirou. É, Aí ele Com viu as certeza. fotos, aí na hora ele já me pegou como atleta dele. Legal. Sim, sim. O que é bacana, né, a gente até contar pro pessoal, porque na verdade, assim, até lá atrás era difícil também para você se enquadrar em alguma categoria, não é mesmo? Porque a gente tem, Exatamente. na verdade, os padrões, né, das categorias femininas e é difícil. É. Se você não tiver o perfil, ou até mesmo, por exemplo, no seu caso, que você tinha um grande desenvolvimento muscular, no teu caso era só a Woman's Physique, na época, né? Ou Sim, a Bodybuilding, daí você teria que crescer mais ainda, né? exatamente. Porém, a wellness foi evoluindo tanto, né? é. No quesito ali, no caso, ganho de massa, até mesmo definição, tudo mais, desde lá, no caso do começo da wellness. E aí você, quando chegou nessa época que você começou a competir, foi exatamente na época que as meninas estavam maiores, Sim. né? Que já Igual que a vislumbrava gente já já. comentou sobre a Rayane Isso, também. isso, aí a gente conversou Isso. bastante sobre isso também, né? Sobre o tamanho de Exatamente. algumas meninas que estão se enquadrando também, mas querendo ou não, já estava próximo da sua realidade, né? Sim, Dentro do que você já tinha exatamente. construído, né? Isso é importante até mesmo trazer, porque que é interessante, né? Foram anos e anos de trabalhos e que há um tempo já estava apta a nível competitivo de grandes campeonatos. Mas essa questão da maturidade, a importância de ter um bom companheiro também que entenda, um bom coach. Porque Sim. que a gente, né, você também, né, Gui, que é coach de muitas meninas, aquela ansiedade da pessoa com 1, 2 anos de academia já, opa, peraí, já quero começar a competir, qual que é o primeiro campeonato e tudo mais, né? Acho que é um Exatamente. ponto extremamente importante de Exatamente. É trazer. o que mais acontece hoje em dia, né? Com as meninas assim que já começam a treinar, já pensam em, de repente, eu quero competir e tudo mais. Só que na verdade elas não entenderam que tudo isso é um processo de evolução Exatamente. e é consequência de uma construção que você tem de anos, Com Sim. né? certeza. Tanto é que com certeza a galera quando te viu se surpreendeu, falou aonde estava escondida essa menina, com esse Sim. físico, com esse tamanho, né? De Foi isso densidade, maturidade, né? Volume muscular, né? Uhum. E a gente falava aqui pra você, né? A gente sempre conversava, né? Mas assim, né? O mundo ficou assustado, né? Não, até na Foi. pesagem, quando eu fui na pesagem, todo mundo olhava assim pra mim, tipo, meu Deus, quem que é essa menina? Quem que é Só essa ficou menina? em choque Tiraram mesmo. foto da minha Sim. perna, do meu físico, tipo, sem saber quem que eu era, mas tipo, quem que é essa menina que apareceu do nada aqui? Só que ao Exatamente. mesmo tempo, aí ela tinha passado um pouquinho do ponto, É. né? E daí Sim, foi o que a gente sim. deu uma É. sofrida, digamos assim, com ela. É. Porque, igual você estava falando da evolução da categoria Wellness, né? É. Uhum. Ela veio praticamente no início como uma paniquete, né? Naquela linha Isso. brasileira. Isso. E aí passou a ter mais massa muscular, mais condicionamento. Uhum. Só que ao mesmo tempo, de tempo em tempo, eles davam uma segurada, Dava uma justamente para segurada. não chegar ali na Women's, na Exato. Bodybuild, e E ter ficar muito hard, né? Exatamente, diferenciação de categoria. E bem quando ela entrou foi quando eles deram, Quando eles seguraram. deram uma segurada. Exatamente. Eu lembro exatamente disso. A gente, né, até conversou que foi assim. Elas estavam ficando um pouco maiores. A gente Tá, via nos campeonatos que elas sim, estavam maiores e com um nível de shape mais hard mesmo, né? Com sim. marcação e tal. Só que logo eles perceberam, opa, Vai passar do vai passar Tá do ponto. ponto. demais. Uhum. Aí foi onde você entrou e aí teve que segurar, né? Porque Exato. já teve o anúncio lá Do Do Tyler. Tyler. do Tyler, né? Aham. Que no caso falou assim, olha, a gente não quer tanto volume, tantas estriações, marcações musculares e tal, Muito né? bem Exatamente. condicionada, né? Entendeu? E É com porque isso, estavam indo bastante atletas assim, né? Nas competições. sim, exatamente, Aí né? por isso que ele já deu um aviso, né? Ó, gente, o E até padrão a é gente esse. falando, no caso, sobre isso. Para você, tá sendo difícil esse desafio, por exemplo, de você Nossa. ter que se enquadrar o teu físico, né, agora na categoria, porque assim, você, para quem não sabe, né, ela tá num processo de diminuição de volume e tudo Exatamente. mais, então é um processo difícil, porque Muito. demanda principalmente um controle sobre a dieta, Sim. um excesso, muitas vezes, até de cardio, né, que você tem que Sim. fazer constantemente e parar de fazer o que você mais gosta, que é treinar, Nossa. né? Como é isso? Quando o Rai falou pra eu parar de treinar quadríceps, parar de treinar superior,
meu psicológico afetou, afetou bastante. Afetou. E os outros falam, é até bom pra você, que daí você não, né, não precisa fazer nada. Mas quem gosta da musculação é difícil. Você quer estar em Exato. evolução, Então, né? você Com sempre tá, certeza. né? O que atrai a gente é a evolução, né? Ficar vendo a evolução do Exatamente. treino, E né? eu tive que regredir o meu físico. Exato. Então, nessa época, eu fiquei bem chateada por não poder treinar mesmo. Mas eu tô aqui quase 2 anos. Foi logo após o Muscle Contest Brasil, ela ficou quase 4 meses só na esteira. Só fazendo cardio. Só E, esteira. um estímulo de glúteo com elástico. Com elástico, você vê. E você fazia só esteira, né? Porque não podia nem fazer Nem escada bike. e nem Não. bike, né? Porque daí Só exatamente. fortalece também, acaba não contribuindo para a perda da perna, né? Uhum. Aí no campeonato do Nacional, em 2023, 2023. Dezembro de aí 2023. eu apertei no cardio, fazia 2 horas, 3 horas por dia de De cardio. esteira. Esteira. Nossa, essa fase pra mim foi a pior. Aí no campeonato do Nacional, aí a minha perna, realmente meu físico começou a ficar mais slim. Certo. Até que eu fiquei top 3, porque sempre ficava top 4, top 5, por conta que meu físico tava muito hard. Do tamanho, né? Quando eu fiquei top 3, eu falei assim, tô no caminho certo, graças a Deus. Nossa, aí eu comecei a ficar mais empolgada. Mas ficar só treinando glúteo, que eu não treino também a parte da gota, mais. Eu só treino agora a parte do Médio e glúteo máximo. médio e máximo, que é o que É porque você tem precisa. pouca gota, né, Fran? Chega Por só isso, no né? joelho ali atrás, vai tudo certo. É outra coisa que a gente pode falar posterior sobre também. glúteo também, né? Padrão, né, Sim. também, né? Porque, Nossa, querendo ou quando não, eu né? cheguei, eu complicado virei também a isso aí. pose de costas ali, todo mundo fez assim, o quê? Que gota enorme. É a gota que eu já vi maior enorme. gota que É já a viu na maior vida. gota que eu já vi na vida. Não, e realmente, Foi isso assim, mesmo. Foi espantado. espantou todo mundo, todo né? mundo ficou Até mesmo espantado. os árbitros que já estavam acostumados a trabalhar ali, por exemplo, arbitrando atletas profissionais, né? De nível Sim, lá, Olímpia, mas você realmente é fora da curva mesmo. é verdade. Esse E quesito aí. até um ponto que daí entra interessante como o fator genético contribui, né? Até mesmo agora entrando da minha área, né? Eu como nutricionista, esses questionamentos, porque até da mesma forma que você tem que regredir ali nos treinos, até a questão da ingesta. Acredito que teu booking, né, não seja também muito agressivo. Sim, Né? Eu vi que recentemente você começou a entrar agora no processo de de cutting, cutting, graças a Deus. mas gostaria que realmente compartilhasse, né? Porque a gente vê que muitas meninas, para se enquadrar em algo que você tem que diminuir, Sim. realmente abusa por conta de não ter aquela genética como você tem, Uhum. desde a parte da alimentação, dos recursos egogênicos e tudo mais. Por que que é bacana? É exatamente isso. Você tem um padrão até além, só que sem prejudicar a estética feminina, que é o mais Sim. importante. Sim. Né? Então, compartilha com você essa sua experiência e tudo mais. Olha, a primeira vez que eu faço off na vida. Aham. Gente, no início eu fiquei meio assim, meu Deus, vou ter que comer a mais, não sei. Primeira vez que eu tô colocando no meu prato em uma refeição, 300 gramas de arroz. Falei assim, meu Deus, da onde que, né? Mas Vou assim, engordar, vou virar uma, né? mas entre ficar em off e ficar em cutting, todo mundo pergunta, qual que você prefere? E ficar em cutting. Eu gosto de ficar sequinha, eu gosto de ficar bem slim, né? Uhum. Mas assim, tem que passar pela fase do off, né? É indispensável. Sim. Inclusive, até acho que você ficou muito tempo em cutting, né? Fiquei. Assim, com restrição para você se adequar à categoria, né? Exato. Então, acho que você passou quase, se eu não me engano, um ano, né? Um ano Um e pouco, né? um ano e meio, Um ano mais e ou meio, menos. né? Aí, ó, um ano e meio de eu fiquei restrição. competindo. Um ano e meio. Ela Digo- fez. Eu falo, amor, você é fora da curva, porque eu fui para 2 campeonatos esse ano. Daí, e assim, eu fui para 2 porque ainda deu muito certo, tudo colaborou, né? Porque. E era pertinho ali, 2 semanas, uma pausa, 2 semanas, aí depois 2 semanas o outro. Porque ela fez 9 Ah, é pré-contest, cara. 9, verdade. Nossa, 9. Ela 9. fez 9 Foi pré-contest. 9 campeonatos em sequência. Ela que ficou Em um ano e sequência. meio em pré-contest. Foi mais ou menos Nossa. um mês e meio, mais ou menos, né? Durante cada campeonato ali. É, mais ou menos Mais ou menos isso. um A ano, média, mês mais e ou meio. menos. Então ela ficou o tempo todo. Ela tinha
a refeição ali pós-campeonato, né? Sim. Do pós-camp, mas daí na segunda ela já estava no plano de novo, Sim. plano de pré-contest, tudo novamente. Aí a pergunta, eu queria parar de competir? Não. Não, né? Não. né? Sim. Mas E é eu porque daí é aquela questão realmente assim do palco, de você Nossa, uma delícia. vislumbrar também outras coisas que você já está ali, né, vivenciando aquele Sim, processo, né? aham. E também uma coisa que você relatou que eu vejo assim por eu cuidar de muitas meninas também, as meninas preferem estar mais no cutting do que no caso em off. É pela No geral, estética, né? no No geral, geral. por causa da estética. Elas É. preferem estar mais sequinhas, Exato. né? É. Por mais que sofra, tem que Passa segurar, não fome. posso comer isso, aquilo e tal, Uhum. mas esteticamente elas ficam muito mais motivadas. Sim, É. com Eu vejo que certeza. elas começam a fazer um off, passa um tempo, quando que a gente vai iniciar o cutting? Eu tô uma balofa, eu tô cheia, eu tô me sentindo mal, isso, né? Eu acho que a É. grande maioria das mulheres é assim, né, João, Exato. também. E como dentro, né, a gente vê essa questão da individualidade, e o que bacana que o fisiculturismo ele traz muito essa alquimia, né? A gente vê literalmente de um dia para o outro as coisas mudarem, enfim. Mas o que normalmente a gente vê, né, 12, 8, 16 semanas para começar, a Fran passou um ano e meio, né? Um Então, ano e como meio. essa individualidade, principalmente é o fator genético, né? Isso É. é o primordial. Então, que envolve até um ponto, realmente, às vezes a pessoa realmente que a gente entrou, né? Putz, o fisiculturismo está em ascensão, é algo que tá no hype, é algo que tá. E que bacana, né? Trazendo essa motivação, motivando várias pessoas a saírem da depressão, saindo do sedentarismo, da obesidade e até a competir. Mas essa questão desse anseio de estar ali, mas só de estar ali e não tentar viver o processo e ser algo prazeroso. Porque assim. A gente sabe que o pré-contest, sabe que um cutting é algo mais restritivo, é algo. Mas como que é esse seu processo de mentalidade para se manter um ano e meio nesse Sim. processo? Olha, no primeiro campeonato, eu já amei. Eu entrei no palco, mas, tipo, eu entrei no palco tremendo, assim, com vergonha, até que o Fernando ficava me ajudando lá, olha o público. A gente foi até eu ficava olhando o público assim e tal. Falava, entra de voadora, Meu cara. Olha Deus, pra e eu ficava você. nervosa, Vai pro Então ali assim. todo mundo te olhando, teu Arrebenta palco. Aí depois tudo. no segundo, no terceiro, no quarto, eu já comecei, meu Deus, eu preciso, eu tô amando isso. E aí quando eu entrei em off foi em julho do ano passado, né, amor? No mês Julho, 7. bem comecinho mesmo. E aí entrei em off. Ai, meu Deus. Aí o Rai falou assim pra mim: ou você entra agora, ou você vai ter que passar por esse processo mais pra frente. E aí eu falei assim: tá bom, então vamos fazer um off. Aí começou o off, aí terminei essa semana, graças a Deus. Fez até agora, então, esse Fiz off. até agora Fez o um tempo off. bom até, né? Foi um tempo de 6 meses. Seis Foi meses. 6 meses completos. E aí comecei o cutting agora, que mais pra frente vai ter campeonatos. Graças a Deus. Assim, a sua maior motivação que o João perguntou foi no sentido de você sempre ficou muito feliz fazendo isso. Ah, sim, exatamente. E, nossa, eu me descobri no fisiculturismo, na verdade, me descobri. Que eu estava procurando, na verdade, assim, eu estava procurando uma coisa que eu queria muito. Legal. E quando o Fernando falou assim, não, então vamos competir. Nossa, aí eu É amei, porque a Fran sempre ficou nessa, tipo, amei. quero fazer alguma coisa. A pizzaria é nossa, mas quem cria as coisas é você, quem faz cardápio é você que fez a massa. Eu falo, não, mas você é meu braço direito, tudo a gente conversa, né? Tudo que vai fazer lá. Mas ela queria algo que ela sentisse dela, né? Aí, quando ela entrou no fisiculturismo, foi uma coisa assim que eu falei pra todo mundo, inclusive, que ela ficou claramente realizada, sabe? Legal. Então ela sempre competiu muito feliz. Tem muito atleta que ele não vê a hora do pré-contest acabar. Dele exatamente. passar por tudo logo e se logo, apresentar e acabou, né? e ganhar ou perder, né? Ela não, ela fica muito feliz nessa fase e ela fica ansiosa já para o próximo, inclusive. Então, ela sempre fez isso. Eu acho que o maior segredo, a maior motivação dela é essa, que ela se identificou muito, né, com a questão do fisiculturismo, de preparação. Cheiro da tinta. Cheiro da Que tinta, delícia. né? É bem. E eu acho que também um diferencial seu é que você gosta do processo. Gosto. O que eu vejo da galera, no geral, o pessoal pensa muito no produto final, no objetivo final, né? Está lá,
as meninas, o glamour da coisa, né? Sim, Estar no palco e tudo mais. exatamente. Só que atleta de verdade é aquele que se enquadra nesse perfil como você, que é aquele que Exatamente. vive esse estilo de vida, ama esse estilo de vida, e com isso ele consegue fazer como você fez, ficar 1 ano e meio, por exemplo, Uhum. em cutting, em preparações seguidas, né, por esse motivo principal, né, esse aspecto psicológico. Claro que no seu caso, é um caso assim específico porque você já tinha um volume muscular muito bom, então teu físico não ficava tão cansado porque você tinha que estar perdendo, né? Não Exatamente. é aquele físico, por exemplo, se você faz isso com um fisiculturista que tem que estar no máximo do físico dele, se ele ficar 1 ano e meio fazendo isso, ele vai perder músculo e ele vai começar a cansar o físico dele, né? Aham. Já no teu caso é um pouco diferente, né? Eu Tem essa diferença, tive que né? perder, né? Teve que ir perdendo Até e que se o meu enquadrando, né? superior também tava no limite. Uhum. No limite, e aí eu não podia mais treinar, né? Porque senão ia aumentar o volume. Aumentar e sair do padrão, né? E no caso dela, igual você falou um negócio interessante, ela tem que saber aquele momento também de você ver o teu físico e ter e um bom treinador, ele também vai saber fazer isso. No sentido, tipo assim, a gente tem que parar. Por ela realmente não teria parado. Ela teria ido no Olímpia, ela Vambora. teria ido no Nacional, ela teria eu ido ia. todos os Pro Qualifier de novo. Mas eu fui conversar com o Rai e ele mesmo falou, a gente precisa dessa pausa. A gente precisa do trabalho de off-season com a Fran, É que né? meu físico também tava começando a ficar cansado. Exatamente. E ela não tava- tava E o conseguindo. treinador, ele tem não tava essa. Quem respondendo. tem essa experiência, o cara já começa a sentir e ver. Aham. Ele observa muito bem. Isso é aquele olhar clínico, né? E ela ficava pronta um mês antes. Todos os campeonatos dela, um mês antes ela estava pronta. O Rai falava, tá pronto. Agora, nos 2 últimos campeonatos dela, que foi o Regional de Londrina, acho que até o Arnold demorou mais um pouquinho. O Os 3 Arnold últimos, o Arnold, E o da Argentina. o Regional de Londrina e o da Argentina. O físico dela ficou pronto, Certo. mas ficou pronto na semana. Semana. Aí a gente já Já tava estava vendo que demorando um tava pouquinho bem, mais, Já- não tava A respondendo. resposta estava um pouco mais Então você devagar, via que mais estava lenta. tava no momento ali de recuperação, que ela estava precisando dessa pausa mesmo por saúde, por metabolismo, por desconstrução e construção do físico dela. E foi uma iniciativa do Rai mesmo. Vai mesmo, né? Porque muitos treinadores, se o atleta fala, não, quero competir, para ele é bom, né? Quanto Então mais vamos, campeão né? no É, exterior, Mas, né? Tem mas eu cara que não tá nem aí com a saúde do atleta. Exatamente, isso acontece demais, acontece muito. Mas eu acredito que os principais treinadores, aqueles que têm responsabilidade, chamam a responsabilidade para ele ao mesmo tempo, cuidam dos seus atletas e tal, eles dão essa segurança, esse feedback, Sim. né? Justamente pro atleta, ó, é melhor parar agora, vamos segurar um pouco agora, né? Para Exatamente. poder você ter uma evolução lá na frente, senão E você ele vai ele vê no longo prazo. ver no longo prazo, não é só a médio e curto prazo, não é só porque o cara quer te manter ali também, né? É mais a questão da sua do teu resultado físico e também até mesmo da tua saúde mental, física, né, psicológica e tudo mais também. Sim. Né? Isso é que tem que Exatamente. pensar, né? Exatamente. E Fer, me fala uma coisa. Conta um pouquinho agora você, né, da sua história dentro da musculação, quando você também almejou, ó, quero entrar para o fisiculturismo, como foi esse processo também inicial, tudo que você, no caso, percorreu até aqui para chegar nesse nível agora. Para quem não sabe, ele se tornou profissional recentemente agora. Recentemente, no Em Paraguai, dezembro. 15 de dezembro. Muitas graças. Muitas É, graças. muitas graças, é verdade. Não, virou. Já era Já isso era. aí, virou meme. Tem figurinha, Mas- tem que fazer uma camiseta aí. Vou Muitas fazer graças, cara. verdade, vou Ideia- fazer. ideia Vamos vender aqui na interessante. Vai academia. vender, viu? Vai ficar bom. Ideia interessante. Mas, então, eu iniciei na musculação com 17 anos, né? Eu sempre gostei muito assim como a Fran, eu sempre gostei muito de esporte. Sempre fui muito competitivo. Eu fiz natação, quando eu tava com 1 ano de natação, eu já tava perguntando pro treinador como que fazia para competir na natação. O Fernando é competitivo. E eu sempre Muito. E eu sempre fui muito dedicado também. Tipo, quando eu joguei tênis, eu ficava em casa, além do treino do tênis, eu ficava em casa jogando na parede ali umas 10 horas, sem parar. Na época do rugby também, a mesma coisa. Então, quando eu iniciei na musculação, com 17 anos, eu comecei a fazer flexão em casa nas férias.
E aí eu vi que deu resultado, falei, nossa, gostei desse negócio. Aí comecei na musculação, e isso foi quando eu tinha 17 anos, vou fazer 37, 20 anos atrás quase, né? Aí eu comecei na Santa Cecília ali, da João Cândido, lembra? Que era Lembro. R$ 25 a Academia, mensalidade isso, lá. academia pequenininha e, né? Aí depois de alguns anos eu fui pra Iron porque um amigo da minha ex-namorada me apresentou o rugby. E quando eu fui pra Iron, aí eu conheci o Will. E aí eu passei também a ter mais O informação. Will Aí que eu, cuidava, né, do pessoal do rugby, né? isso, o Will cuidava. Aí o Will também passou a cuidar dos meus treinos, da minha dieta e tal. E ali a Iron era referência em Londrina, né? Com questão de certeza, com certeza. musculação, É, dos, Nessa época o Valdemar tava lá ainda. Não, Não, Já tinha já era Não, na ele já parte de tinha já baixo era na da Higienópolis ali, Higienópolis, mas né? no meio, né, na verdade. Que ano que foi isso? Que ano que foi isso? Foi 2013, mais ou menos 2010. 2010, Mais ou né? menos Já faz 2010. aí, ó, 15 anos, Porque né? a gente se conheceu em 2012, A gente conheceu em 2013. 2013. Você começou na Iron acho que em 2012, né? Isso. A Iron, ela permaneceu ali, né? Desde a época do Valdemar até ali 2015, 2000, né? Assim, Foi forte na musculação, muito né? Assim, forte. muito forte, com atletas treinando lá, né? E Exatamente. essas... Então, primeira vez na vida que eu vi um fisiculturista, no caso o Ricardo Magalhães, que é uma Isso. referência aqui em Londrina. Que cuidou, né, da sua preparação em 2014. Isso, ali eu comecei a ter mais informação, desenvolver mais e entender melhor, né? Digamos assim, entender a importância de treinar a perna, por exemplo, também, né? Que eu negligenciei isso durante muitos Não, anos. depois que ele me conheceu, ele viu, pô, acho que eu tenho que, né? Aí para não passar vergonha Não passar também. vergonha. Não passar vergonha. E aí a questão de competir foi assim, ia ter esse campeonato de Curitiba em 2014, que era o regional de Curitiba, e havia uma certa rixa lá na academia na época, né? E aí o Cleon, um amigo nosso, ele falou assim, ô Baianinho, vamos pra Curitiba que eu te ajudo, porque na época não tinha Não tinha não dinheiro, tinha não um tinha condição, não tostão, tinha não tinha nada, né? nada, de forma alguma, eu era O universitário. Cleon, pra quem não sabe, foi muitos anos parceiro de treino do Do Valdemar. Valdemar. Nossa, Eu que dei legal. muito pro Cleon. Aí, abraço, Cleon. Se São você amigos assistir aí. pessoais, abraço, Cleo. Aí eu falei, vamos, né? Aí a gente foi, deu bom, foi legal, acho que peguei um top Top 3 3. lá. E só que aí quando a gente retornou, né, eu até tive vontade de continuar. Mas aí peguei o Ricardo Magalhães como treinador, né, só que foi assim, foi uma preparação de 60 dias, né? Sei. Você Foi viu, nesse período assim, você viu que você tinha potencial, assim, que você estava crescendo bem, sim, e o pessoal que te acompanhava na academia, muitas vezes, sem até pretensão nenhuma, viu que você desenvolvia bem. sim, E Não, o com físico isso, dele falou, naquela opa, época você já tem era bom, potencial. já. dá pra ir, Sim. dá pra ir. Aí, só que quando eu retornei, acho que eu tava terminando a faculdade, eu não tava terminando. Não, você tava Não, eu já tinha no... terminado, Não, já tinha fazia, terminado, aí eu você tava tava estudando para estudando isso, concurso, pra Certo. concurso. né? Então, assim, é o que eu falo para muita gente. Você quer competir no fisiculturismo, primeiro cuida do seu financeiro, né? É. Senão você vai ter que fazer rifa, sorteio, E a gente não gosta de já fazer pro rifa, resto né? da, A gente... né? Toda vez que você Exato, for tem muito. competir. Então, assim, tem que estar com o financeiro preparado. Né? Aí a gente foi cuidar da nossa vida, Sim. dessa parte. Aí surgiu a oportunidade da Bela Fit, na época, mas até então, na época, eu só estudava para concurso. Mas eu nunca perdi a questão da musculação, da disciplina. Né? Eu sempre me mantive muito ativo, treinando bem, comendo bem, sempre fazendo dieta. Tive um treinador gringo em 2017, 18, que foi o Por aí. Fuad, que é um canadense, um bodybuilder Fuad, profissional. Imagina. Então, fiz Nessa um época off, ele fez um off fiz um Fez um off offzão, bem monstro. legal com ele e tal. Legal. Então, assim, sempre me mantive, né? Sempre mantive É, porque ficou ativo. uma janela de quando você competiu lá, De 2014, né? 10 anos, Foi né? 10 anos, exatamente. É É. um tempo bom. Porém, você nunca parou de se cuidar, né? Nunca Exatamente. parou de continuar evoluindo. É Sempre, estilo de vida também, né? sempre o lifestyle, Estilo né? de lifestyle, né? Então, a densidade, maturidade, É. desenvolvimento, ganho de massa muscular
sempre O pessoal consegui. vê hoje você ganhando um Procard, fala assim, pô, o cara começou É. agora ali, tá, pegou. Pelo Meu, não contrário. é, Mas não É sabe o exatamente isso. caminho, né? Não. O cara tá Exato. há 15 anos construindo isso. 20 Exato. anos de só não musculação. Você só não Exato. ficou competindo constantemente, Sim, porém você nunca abandonou Sim. essa rotina, nunca exatamente. abandonou o processo de evolução. Sempre fazendo um off, sempre fazendo um cutting para consolidar. Então, não digo bem a vida de atleta, mas eu sempre levei bem regrado, assim. Não, até Né? que eu Não, lembrei de uma coisa agora, que quando eu comecei a cuidar da minha alimentação mesmo, assim, não, tenho que fazer dieta pra, né? Eu comprava a marmita dele. eu tive essa fase com o treinador do Ah, é? rugby, Comprava a marmita dele. com o Quando- Will. Antes da gente Antes de começar a vocês namorar. começarem a namorar. Exatamente. Olha, você já tava na academia, Isso. meteram lá, comprava a marmita. É. Aham. Aí ele fazia a marmita Aí ele já também. fazia a marmita com Vendia. segundas intenções já. Ô, Botou um cheirinho ali. Um temperinho cuidar mais Ele dela botou, ali, ele ó. botou um tempero do amor ali, com certeza. Peraí, esse cara sabe cozinhar. Então, vamos começar. E acho que é um Verdade. ponto, acho que, mas depois a gente pergunta sobre isso, mas dá continuidade pra você, mas entrar depois no ponto do casal, que eu acho que é muito legal. Mas aí até me vem essa questão de agora, atualmente você voltou, né, a competir e tá com realmente um ótimo coach, inclusive que é o Andriel, né? Uhum. Sim. O Andriel que hoje recentemente também cuida do João, que eu revelei o Ah, é? João, né? Ah, tava junto, Então o legal. João apareceu, né, que também é um cara ímpar também dentro do Sim. esporte, que uma genética fantástica. Sim. Mas gostaria que compartilhasse um pouco de como está sendo esse processo agora e essas decisões que vocês tomaram juntos, os cronogramas que favoreceram e tudo mais para chegar nesse Procard que você recentemente conquistou. Então, a princípio, quando eu retornei a competir, que foi em 2023, né, ano retrasado, eu tava com outro treinador, e aí o off-season tinha sido bem legal e tal, daí a gente tava fazendo pré-contest, e surgiu o campeonato de Maringá, o regional de Maringá. Eu falei, cara, é como eu falei pra você, eu sempre fui muito competitivo, sempre gostei muito de competir, né? E eu tava com saudade disso e acompanhei a Fran em 9 campeonatos, vendo ela e tal. E você fica tipo, nossa, é da hora, né, meu, e tal. Uhum. E começou a me despertar a vontade. Aí eu decidi ir para esse de Maringá em 2023, né? E a gente se programou para isso e tal. Só que a minha intenção, a princípio, é o que eu sempre conversei com todo mundo. E hoje não é muito diferente disso, para ser bem sincero. Eu gosto muito do lifestyle. Então eu queria competir para evoluir meu físico também, para Sim. passar pelo processo ali, fazer tudo na régua e tal. Aí beleza, aí retornei às competições de fisiculturismo em 2023, nesse campeonato de Maringá, nesse regional de dezembro. E pensei comigo, falei, vou sempre nesse campeonato. Uhum. Vou colocar ele no meu calendário, vou fixar. Faço um off ali primeiro semestre, um pouquinho do segundo semestre, entra em pré-contest. Vou para esse de Maringá. Só que agora, em 2024, aí, pela primeira vez na história do Paraguai, teve esse Muscle World. E ele apareceu no calendário, acho que foi no meio do ano, uma coisa assim, ou eu vi no meio do ano, né? E ele tinha, eu já sou master, tá? Eu tenho 36, e ele tinha 9 Procards para Open e 14 Procards para Master. E assim, o Procard, além de você, eu falo para as pessoas, a gente estava conversando com o Carlão isso, o Procard, você sim, você tem que estar preparado, questão de físico, tudo mais, mas ele também pode ser muito estratégico de campeonato, Com certeza. né? Você sabe Boa, disso, com certeza. né? E esse do A Paraguai gente- foi a primeira vez que aconteceu. Então, quando eu vi esse campeonato do Paraguai, eu vi que ele tinha 14 Procard para Master, eu vi que ele era uma semana depois do Master Brasil, eu sabia que os cara pedreira do Brasil já ia ali, E ali, né? Dificilmente ia emendar o campeonato na semana seguinte, um campeonato caro, que era tudo em dólar e tal. Falei, cara, as chances são grandes. E 2 semanas após Maringá, então eu sabia que, pô, era uma semaninha no plano e depois eu já tava na Peak Week de novo, Já aproveitou, hiperidratando, né? né? todo Não o ia nem processo, ver. com o shape pronto e É, vambora. 2 semanas exatamente. ali já E eu era. sabia que Programar e o vambora. Caruso também, Sim.
né? Nós começamos o trabalho em fevereiro de 2024, a gente fez um off bem legal também. E eu sabia que o Caruso ele ia conseguir puxar mais meu físico ainda, no sentido porque ali no primeiro campeonato de Maringá ele ainda não conhecia, né? Como eu respondia, então você tem que, de certa forma, mais receoso, né? Com mais cautela, se você faz uma bomba de sódio ou não faz, se você faz um carbo up limpo, se você usa um diurético, se não usa. Então eu sabia que para o Paraguai ele também ia conseguir tirar meu melhor. E foi exatamente o que ele conseguiu. E aí deu tudo certo, cara. E tudo colaborou, a questão da data, da viagem, do campeonato, da visibilidade, de tudo, né? E daí deu certo, tanto que lá, assim, quando eu consegui, eu fiquei meio em Você ficou choque, meio em Não, o choque, Fernando né? só ficou assim, né? ó. Porque eu acho assim que Ele você não nem parou. imaginava assim, né, Não, que porque o plano você sabia da chance, sabia. sabia que poderia E acontecer, que mas ao era mesmo um. tempo, mas vou É, despretensioso, Sim. né? Não vou sabia que chegar lá, tinha. né? Vou ganhar, né? Sabia que tinha chances reais. Sim. Sabia, estava muito consciente disso, pelo meu físico e tal, e pelas outras coisas. Sabia como eu falei, era um campeonato mais estratégico também, ali e tal, Que ia pela depender também muito data. dos teus concorrentes lá, Sim, né? O com nível dos certeza, caras, né, e com tal, né? certeza. Mas assim, na hora lá, na hora eu falei, caralho, como assim, né? Porque, tipo, voltei a competir em 2023, daí 2024 eu consegui o Procard, então foi um ano. Tanto que algumas pessoas que competiram comigo em 2023, eles vieram falar assim, pô, mano, você falou pra mim ano passado que era só lifestyle, que não sei o que, Pô, deu evoluiu o físico, Procard você agora, aparece né? com um Que é Procard isso, né? agora, né? Falei, cara, mas foi tudo assim, tudo colaborou e ao mesmo tempo a gente fez a nossa parte, bolou um plano, bolou uma estratégia e deu tudo certo, Certo, né? exato. Foi bem isso que aconteceu. Perfeito. E envolve muito essa questão quando adquire o Procard, uma discussão, uma reflexão muito grande na questão do atleta, né? Todos os atletas almejam. Mas a gente vê muitas vezes o atleta começando a carreira dele, fazendo nome nos amadores, ganhando uma potência, até mesmo a gente não pode negligenciar a parte da visibilidade, das marcas, dos patrocínios, e muitas vezes até adquirem o Procard. A gente sabe que foram 21 anos aí, mas aparentemente foi um ano, digamos, né? Uhum. Ah, Parece que foi sim, com de curto. retorno à Isso. competição. Sim, sim. Exato. A questão, assim, de agora, essa questão com o Procard na mão, você e o Caruso já pensam, putz, vamos segurar o Procard, vamos competir ainda em alguns outros campeonatos ainda para ter mais visibilidade, ou já estão almejando aí o Pro Debut e tudo mais, que realmente é Uhum. exatamente isso que eu queria chegar, né? Às vezes o atleta tá indo muito bem no amador, Uhum. e pega o Procard e às vezes ele Exatamente. apaga no. Desaparece. Exatamente. Desaparece. Até Sim, porque Né? a sim. Que foi gente, uma preocupação que eu tive com o próprio o João. próprio João Uhum. também, né? Exato, porque E isso facilmente era ele uma pergunta que eu conseguiria. já estava programado para fazer para você, Sim. né? Exatamente para falar um pouquinho também que existem muitos atletas, né, que podem estar chegando ali a adquirir, né, um Procard e tudo mais, só que a gente sabe que o nível profissional é um nível que É você tem outra muito pegada. mais investimento, até mesmo para você se enquadrar, né, por exemplo, no bodybuilding. Uhum. Você só tem ali duas opções, ou 212 ou a Open. Os caras da Open são enormes. 212 você tem que ter uma altura ali que te favoreça, não é? E você tem a Perfeito. Classic, ou seja, aí você tem que ter uma linha também que favoreça, tem tudo isso que Perfeito. você tem que ter, né? No caso, Perfeito. pensar. Então, para o cara sair do Uhum. amador, o cara tem que ter pensar em todas essas variáveis aí, né? E como, no caso, o Exatamente. que vocês estão discutindo e pensando sobre isso, na Então, verdade? hoje eu mandei meu cheque pro Caruso, né? Pra gente começar realmente o off-season na semana que vem, o protocolo de off-season. E assim, o que eu falo pra vocês é o que eu falo pra todas as pessoas. Eu sou empreendedor. Eu levo o fisiculturismo muito a sério. Faço o trampo, o trabalho como um atleta. Mas isso é a minha profissão, eu sou empreendedor. Então, o fisiculturismo ele é um hobby muito sério. Eu não almejo carreira, Sim, não almejo lógico. visibilidade, não almejo uma grande mídia, até porque se de repente eu falo na boa, falo assim, se uma marca chegar em mim e falar, pô, a gente te paga tanto por mês e tal, mas você tem esse compromisso, esse compromisso, esse compromisso com a gente. Fala assim, não tem interesse, Sim. Porque entendeu? atrapalharia a tua vida, a tua Porque empresa. a minha Aham. prioridade é minha empresa, eu tenho mais projetos para ela e tal. Porém, isso não muda o fato que eu quero sim competir na liga profissional.
Certo. né? Sim. Eu vou querer, sim. E eu tava falando isso pra Fran, e até de repente não me tornar campeão do Olímpia, nem uma grande colocação no Olímpia, mas conseguir uma vaga. Tipo, porra, Legal. Tentar, né, ali Consegui- buscar isso aí, né? Fazer consegui o- participar do Pô, maior campeonato do mundo, entendeu? Isso já é um feito, Consegui né? meu moletomzinho Legal, aqui e exatamente. tal, Meu entendeu? sonho. Isso já é um grande feito. Então Com certeza. são coisas que motivam, que eu gosto, então, mas que eu faria muito mais pra mim, né? Por aquilo que eu falei pra vocês, eu sou muito competitivo, gosto muito. Mas uma carreira, colocar isso à frente em primeiro lugar na minha vida, não é isso, né? Então, assim, eu planejo assim, eu tenho muito esse problema que você falou da questão da categoria. Por quê? É. Porque eu tenho três opções: a Classic, a 212 ou a Open. Para Open, eu preciso botar uns 10 quilos de palco. Tem Então, que usar mais de massa pra Pra palco, palco, né? né? no Ou seja, palco, no mais palco, 10 né? quilos sei para falar, pô, o Fernando tá competitivo na Open, né? Então, exatamente, é um trabalho bem foda de ser feito, além da questão de saúde e tudo mais, né? Exatamente, Pra Classic, eu já teria que eu competi no Paraguai com 96 quilos no dia da pesagem lá. Então, pra Classic, eu teria que pesar 92,5 No Isso no profissional? profissional no já. No profissional. profissional já? Porque eu tenho 1,73 de altura. Eu sofro mais ou menos da mesma coisa que o Fabinho. O Fabinho, sim, ele Fabinho, fica um pouco alto para 212, porque a Isso. 212 a gente acha ali que o limite considera ali até 1,70 É. para 212, né? Só que ao mesmo tempo você também não é muito alto para Classic, né? E não tem muita margem de peso também. Então, o Fabinho ele sofre com isso, daí ele acaba tendo um pouco de problema ali na questão dos membros inferiores, né? Das pernas. Então, o pessoal fala muito para ele migrar para 212 para ver qual é que é. Né? Então eu fico meio no mesmo problema que ele. Eu tô alto, um pouco alto para 212. Talvez ficaria pequeno para Classic, ou talvez judiaria muito do físico, né? E ainda falta muito para Open. Então o que que a gente pensa? Mesmo eu sendo um pouco alto para 212, quando eu tô no palco eu fico bem preenchido, né? Certo. Fico bem completo, assim, A a linha dele é perna, a muito linha bonita. fica legal. Então, e no Paraguai a gente sabia que dava para puxar ali mais uns 3 quilos para ficar aquele condicionamento Free granito mesmo, Isso. sabe? Então a gente sabia que dava para tirar mais um teco de gordura e puxar mais a Puxar água mais água, ali, então. e isso aí daria uns 3 quilos. Então, eu acredito que para 212 eu ainda fico um físico legal, Certo. né? Eu não fico, pode ser que eu não fique blocado igual os baixinhos, Os né, e baixinhos, tal, né? mas fique preenchido, Preenchido, fique né? legal, tipo, Shape um completo. shape completo. Você não vai olhar e falar assim, proporcional, pô, ficou faltando perna, não, ficou faltando peito. Uhum. Não, vai ficar bem preenchido, né? Então a gente consegue aí botar mais 3 quilos de massa muscular e para puxar o condicionamento no talo no talo mesmo. mesmo, né? Então a minha ideia é essa, a princípio é essa, subir na 212, tanto que quando eu conversei isso com o Andriel, com o Caruso, ele falou, vamos para 212, né? E quando nós fizemos aquele encontro com o Celso, que é o principal árbitro dos Árbitro Pro hoje, né? Qualifier do Brasil, Aham. O que que ele falou? o Celso falou na hora também, Mesma coisa. 212, É, né? Por entendi. causa da linha mais de Por causa da bodybuilder linha de mesmo. bodybuilder, né? Então a gente vai meter a cara nisso aí. Agora, calendário, eu falo assim, esse ano é o ano da Fran. A prioridade é ela, Certo. né? Então a gente realmente, ela fez um off-season bem legal, um trabalho de corrigir os pontos necessários, tanto que quando o Celso viu ela lá em São Paulo, Fiquei ele falou nervosa, hein? Meu que Deus. O que que ele falou? tá na Qual linha. foi o feedback dele? Ele só elogiou, cara. Ele falou: o volume tá na categoria, a linha tá na categoria, tudo. Legal. Só elogiou mesmo. Então, assim, ele até o condicionamento que ela tava lá, ele falou assim: dá um tapa no condicionamento né? até para não passar do ponto e Nem você tinha tá, começado o ficar cut demais, né? ainda. e você tá pronta. E ela tava no Tava em off-season off dela ainda. ainda, né? Que ela começou o cutting dela essa semana. Então, assim, a prioridade esse ano é a Fran. A gente conseguiu o Procard dela e
possivelmente fazer até o Pro Debut dela já esse ano. Aham, sim. Ah, né? com certeza. Sim. Então, agora, quanto a mim, no Brasil vai ter a 212 no Mister Olímpia Amador, né? Que vai ser em outubro, Assim, em outubro, né? Até pode dar para eu ir nessa, desde que a Fran já tenha virado profissional no primeiro semestre, entendi. né? Entendi. Aí Então, a gente então já tem essas metas e objetivos, a né? gente Fantástico. pode ver. Aí, e depois vai ter na Argentina em dezembro. O campeonato que eu fui no Paraguai e virei profissional, Ah. a Argentina já pegou. Ah, é? No 2025 Levou pra agora já Argentina, vai ser então. Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, entendi. E aí o que que eles fizeram? Ele além de ser um Pro Qualifier, né? Ele também tem 2 shows profissionais. Ele tem a Bikini, em 2024 ele teve a Bikini e a Men's Physique. Realmente. Só que 2025 vai ter a Bikini e 212, Olha. né? Então, também vai depender, é mais uma opção, né? Pro meu caso. Mas é aquilo, esse ano a prioridade realmente é ela. O calendário é para ela. Então, a gente vai em Campinas agora, dia 15 de março, para ela fazer o regional. Em Campinas, vocês Em vão agora? Campinas, Em março? A gente É vai 15 de março? 15 de março. Entendi, legal. Né? A gente não ia fazer nenhum regional antes do Arnold. Mas daí lá no encontro com o Celso, com o Rai e tudo mais, aí foi uma ideia assim que veio, eu falei, o que você acha? Daí o Celso mesmo falou assim, é interessante. Porque como eu fiquei sim, em off, né? né? Daí Faz eu sim. dei uma Eu acho que, sumidinha. na verdade, é bom para você se apresentar ali de novo, aparecer, Perfeito. Exatamente. e ao mesmo tempo tirar um pouquinho também daquela coisa assim, quando você Do passa muito retorno, tempo em né? palco, É, a vivência do palco, É. né? Então vai te ajudar muito pro outro campeonato que é mais importante, você tirar um pouquinho daquela pressão, Isso. né? De dar aquele frio na porque daí barriga, ela aquele não volta, nervosismo, não aquele volta, desfile que é mais Exato. difícil, né? Sim. Entendeu? ela não volta a se apresentar direto num Arnold da e- Porque ela vida, já vai né? voltar Que é exatamente a no que seja, né? ansiedade, a E emoção, aí a né? já ansiedade pode bate, ficar nervosa. Eu exatamente. concordo 100%. Perfeito. Aí o Celso falou, exatamente por isso, pela questão da visibilidade, para ela voltei, Estou né? de volta, tô aqui. E Mostrar essa, né? E Tipo, se e Deus mostrar quiser- uma Cheguei, evolução. gente, de se novo. Deus quiser e der tudo certo, de repente Deixei ela já vocês conseguiu. brincarem, agora devolve a bola. Agora é minha vez. E às vezes até se tiver que fazer algum, lógico, é pouco tempo, mas se tiver Aham. algum ajustezinho Um ali ajuste, de, ela vamos já supor, recebe um mais feedback. condicionamento, menos de condicionamento, é coisa que Exatamente, dá pra é isso aí. mexer e acertar. Tô indo pra ganhar o verão lá também, né? Fantástico. Se tudo der certo, ela for Se Deus campeão. quiser, é isso aí, né? Campeão A geral lá, é então. essa, É, né? a intenção é Exato. essa. E vem exatamente a pergunta que eu gostaria de trazer, o que é muito bacana. Essa questão de vocês juntos, né? Às vezes deixar o ego de um de lado para o outro brilhar, no momento do outro brilhar. Como que é a questão de vocês? Claro que vocês treinam juntos, dormem e acordam juntos, 24 horas juntos. trabalham juntos. Essa questão do casal, realmente, assim, vivenciar isso, e o que eu achei muito bacana, realmente, assim, ó, esse momento agora é da Fran, não, agora esse momento é do Baiano, Sim. e realmente aquele todo suporte e tal. Eu gostaria que vocês compartilhassem realmente, assim, até é uma certa declaração um pro outro ali, mas de como isso faz diferença para vocês no sucesso que vocês estão tendo. O companheiro ao lado pro sucesso que vocês estão tendo dentro do esporte. Quer começar a falar? Cara, isso aí é uma coisa que eu falo com ela, assim, nós dois, que é um diferencial muito grande que a gente tem, assim, porque realmente faz muita diferença. Tanto quando ela está em preparação, tanto quanto eu estou em preparação, e também fora disso, a gente é muito parceiro, né? E a gente sempre tá conversando, A gente né? sempre tá conversando, a gente muitas vezes. Já tomou. Isso acontece em casa com frequência. Tipo assim, já tomou seus suplementos da manhã? Já Um tomou seus ajuda o suplementos outro, antes né? de É que eu sou muito dormir? Não sei o esquecida. quê, já tomou. Então, Aí ele já vai me ajudando também. então a gente realmente cuida muito. Um fica. Os cheques, a gente se ajuda ali, corrige pose, tira de novo, Alimentação. faz a foto de novo se precisar, com paciência, sem erro, digamos assim, né? E questão do físico também, ela pergunta como que tá, dobra e tal, como que tá a beliscada, eu faço a mesma coisa. A gente é muito, 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 muito parceiro mesmo. E assim, eu falo que
Quando ela tá em pré-contest, eu procuro cuidar, assim, a questão de logística, de campeonato, de cronograma, de horário, de tudo. Eu cuido de tudo para ela. É, Eu daí ele cuido de cuida de tudo tudo, para ela sim. mesmo. Não se Ele me estressar Pra com não se isso. preocupar. estressar com Não se ela. preocupar Exatamente. com isso, Com ficar, uma- ó, se preocupa com você. Sim. Faz o que você Exatamente. precisa fazer. Só Até que eu segue o saí, plano. até que eu Segue teu saí plano da aí. pizzaria Uhum. por conta disso, que ele viu que no início eu tava começando a ficar muito cansada, É, e ele falou assim, não, então vive a sua vida de atleta, eu cuido da pizzaria, fica Certo. tranquilo, pra não me exatamente. estressar. Então esse Entendi. foi o combinado. Exatamente, porque diferente de mim, pra Fran a gente almeja carreira. Entendi. Pra Fran a gente quer que ela, assim, Quer que ela chegue ao topo, chega ao topo, né? né? Chegue ali num top 5 pelo menos do Olímpia ali. Então, Sim. a princípio, então é diferente, né? É como eu falei pra vocês, eu levo isso muito a sério, eu gosto muito e faço trampo. Faço minha parte, mas eu não almejo carreira no esporte, eu não ligo de crescer minha mídia ou não crescer minha mídia, Sim. não ligo de chegar no topo do esporte, né? Tem Sim. esses objetivos que eu falei pra Mas a você, gente, mas eu e o Fernando, a gente não pode competir junto mais. No mesmo campeonato. Teve no você Nacional que a gente É. competiu junto, mas essa época o Fernando, ele teve uma preparação bem rígida, né? foi mais puxado. Foi bem Mas mais assim, é puxado. que o problema A gente teve também uma briguinha ali. foi o meu, foi Os quando eu dois re- estão foi exaustos. quando eu né? retornei, É. né? Foi em 2023 que eu decidi ir pro Nacional também. Fui pra Maringá e decidi ir pro Nacional. E eu também não tava preparado psicologicamente, digamos assim, pro que estava por vir, né? E a gente decidiu ir pro mesmo campeonato juntos. Eu tinha ido pra Maringá e ela ia pro Pro Qualifier do Nacional. E daí eu decidi ir pra esse do Pro Qualifier também. Só que aí, cara, realmente, isso que ela falou é muito verdade. A gente competir no mesmo campeonato não rola, porque é justamente essa parceria que faz a diferença ali, inclusive para os resultados e para você fazer um pré-contest bem, né? Com menos estresse, com menos preocupação. Então, fica um querendo cuidar das coisas do outro, e se de repente você pede um favorzinho besta, alguma coisa, você já Já fica explode. puto e, Uhum. né? Então a gente viu que essa questão de hoje eu acho que a gente teria até outro clima, com certeza. Porque a gente mudou bastante da minha A gente primeira competição amadureceu para muito agora. nesse meio, Sim. assim. Mas assim, não é interessante pela questão de cuidado mesmo, Cuidado, né? A- E até mesmo porque não é todos os campeonatos que os coisas de vocês estão presentes Isso. ali, né? Exatamente. Isso que você falou foi uma coisa que eu falei para ela. Ah, se de repente você não conseguiu o Procard no primeiro semestre e a gente vê que dá para eu ir no Mister Olímpia Brasil, mas daí você também tiver que ir no Mister Olímpia Brasil, a gente só vai se o Andriel puder estar cuidando de mim, Uhum. porque senão exatamente. não Porque no vê. Porque aí backstage é o Fernando realmente a fica diferença. cuidando de mim, quando ele compete eu fico cuidando dele. Exato. E a gente fica, meu, a gente até vê, as pessoas ficam olhando mesmo, porque a gente fica cuidando mesmo um do outro, tanto no pré-contest. Se não fosse ela nesse pré-contest desse de 2024, com certeza eu teria apresentado outro físico, né? Porque assim, ela treinou o pré-contest inteiro comigo. E Eu vi ela aí com você, como ela acompanhando tem, todos os treinos, então ela né, não te deixou acompanhando, minha né? Isso que é muito intensidade bacana. baixar, não tive um treino que eu falei, pô, esse treino eu perdi, né? Então, por quê? Porque ela foi muito parceira, sempre esteve do meu lado. Ela, igual assim, uma coisa que é bem legal também, a gente deixa umas coisas bem, atividades em casa assim, mais separado, digamos assim, né? Então a Fran cozinha em casa. Às vezes eu faço uma coisa ou outra, mas Faço a nossa ela que dieta. faz o nosso arroz, nosso frango, então ela cuidou de todos os legumes, da gelatina zero que eu queria comer em pré-contest, que dava vontade, ela que fazia tudo, né? Então, quando eu tô em pré-contest, ela realmente cuida muito, e quando ela tá em pré-contest, eu também cuido de todas as coisas para ela, assim, né? E funciona muito bem mesmo. Essa parceria é fundamental pro resultado. Fundamental. É, É bastante. Eu uma falo coisa que assim, eu acho é um que diferencial, cara. assim, eu vejo assim, né, admiro vocês por isso, né? Porque vocês conseguem realmente ajudar o outro e fazer isso pelo outro. Porque eu acompanho pessoas que muitas vezes o namorado não faz muita questão,
marido Ciúmes. não faz, ou a mulher não faz muita Ou não, questão, ou não ou não entende. entende, ou não e tal. entende. E a gente vê a pessoa ali muitas vezes lutando numa situação sozinha. Você tem que ter um apoio de quem mais ela precisava e queria. Porque é a pessoa que vai estar no teu dia a dia, né? É verdade. Não Isso. entende a Então, isso importância, né? a gente Então, vê a diferença, eu vejo a diferença, né, ao cuidar de algumas pessoas assim. E eu admiro vocês por isso, porque eu vejo aqui o empenho dela em te ajudar nos treinos, manter você no nível alto, treinando, foi. intenso, como uma treinadora mesmo, E né? faz É. muita diferença, Entendeu? Nossa, E ao mesmo e- tempo, muita quando mesmo. você tá indo lá, vai com você, vibra, tá junto, né? É, faz isso muita que você diferença. falou é outra coisa É que eu ia verdade. falar. E até o palco. Até né? o pau. Ó, Ela só não sobe com você, É, porque não pode, porque e nem você com ela, porque é, não pode, eu mas que- tá ali. E né? a Até a outra coisa, escadinha ali, né? a gente É o beijinho ali, ó. inclusive É, a pintura é assim mesmo. Isso mesmo. É Por assim quê? mesmo, É até a né? escadinha, te amo, Deus te abençoe, dá teu show. E quantas pessoas vocês, por exemplo, vocês estão vivenciando esses campeonatos aí? Quantos casais assim vocês observam, vendo, fazendo isso daí lá no backstage, Ah, fazendo esse Só o mesmo tipo de Thiago e a coisa? Paulina, É que a gente É, um o ou conhece. Thiago e outro a casal, Paulina, não é verdade. É um ou outro casal. E o mais Aham. bacana é exatamente isso, porque os dois têm a experiência, os dois têm feeling de palco. E Até pintura, pintura, a gente faz um tudo, no outro. fantástico. Exatamente. Esfoliação ali Esfoliação, durante a Exatamente. semana e Pra ver se tal. tá legal. Se não tá legal, vai sim. olhar, pô, não tá legal aqui e tal, né? Sim. Aponta os E- defeitos, os erros E e tal. a gente vê, assim, claro que às vezes os casais se apoiam e tudo mais, mas às vezes realmente o marido não vivencia aquilo, É, o marido exato. é mais velho, ou vice-versa, né? Às vezes envolve questão de ciúmes, exposição, Sim, enfim, exatamente. né? Acontece Mas as fotos tem que mandar pro corpo, pô, né? Toda vez, exatamente. né? Imagina, né? Então é exatamente nesse ponto, mas é muito importante, porque até mesmo a minha época de integral médica, né? A gente foi dar um treino na O2, a integral inteira, e foi onde eu já conhecia a Fran, já, obviamente, mas conheci o marido dela, que é um cara fantástico. Ah, o E marido você da vê, Franciele né? Matos, né? Exato, Ele e é mesmo ele gente sendo um cara boa. mais velho, empresário também e tal, faz questão e a Fran falou mesmo, faz total diferença. E ele é Vai. parceiro Eles dela, estarão hein? ali. Ele é É parceiro Bem dela. Ele parceiro. também Exato. acompanha ela E hoje desde o os, começo da carreira dela. as Aham. crianças conheço mais ela, né? velhas, agora as crianças vão junto, É. né? Sim. Então isso faz total Exatamente. diferente, essa As, família as e tal. crianças vão juntos, assim, desde a estreia dela, que foi em Que 2017. Eu Isso. tava lá, É. já acompanhei, então assim, E é muito sempre estão com importante, ela. né? assim. Cara, faz uma Família vai junto. diferença demais isso aí pro Principalmente no atleta. backstage, viu? Na verdade, as Você fica pessoas no em backstage, volta, tá né? junto, eu acho que ela faz questão também, né? Por Sim. exemplo, de estar Igual lá com a o família, backstage mesmo, quando ela tá competindo, quando eu tô competindo, a gente fica realmente ali 100% do Grudado. tempo grudado em prol um do Grudado. outro. Ah, tem que preparar um biscoitinho com mel agora e tal. Ah, tem que buscar aí, A sabe? pessoa prepara tudo, É, pega, vai é, buscar. é, Não, pesa. precisa de uma coisa e tal, vai lá, Sim. busca, né? Não, deita aí e fica de perna pra cima agora. Se você deixa que eu Exatamente. É faço. tipo isso. Fica dessa forma mesmo. E, cara, faz total diferença. Faz total diferença. Porque você compete numa outra vibe. Muita coisa A que você cabeça, poderia né, estar fica boa, estressado, preocupado, E a gente você não sabe está. Então, Que o estresse influencia na hora. A água Claro. não sai Com de jeito certeza. nenhum. Com certeza. Vixe, influencia diretamente, né? Diretamente. Exato. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho da empresa de vocês, da pizzaria, de como foi. Eu lembro, né, da pizzaria, no caso da Bela Fit, lá no começo, que era de né, Tudo não é? papotear, isso. No caso, quem era? Era o o Roger né? da Ju. Roger e a Aham. Ju. Roger, exatamente, estava esquecendo o nome dele. E depois passou para vocês, né? Como é que foi isso? Sim. Conta também como é que A funciona. gente era cliente. Já era cliente. E- Como é que funciona o sistema, né, de trabalho de vocês e tal, porque é uma coisa diferente, né? Exato. Sim. E esse seu perfil empreendedor mesmo, né, mano? Que às vezes as pessoas só conhecem Exatamente. que tá na academia. eu mostro Academia. bem pouco sobre isso Aham, isso é também. importante. Mas eu estudava para concurso público, né? Uhum. Eu, inclusive, cheguei a passar na Polícia Rodoviária Federal e tudo mais. Aí não assumi por outras circunstâncias. Mas a questão da Bela Fit, ela era do Roger e da Ju, que eu acho que eles inauguraram ela em 2014. 2014 ou 2015 no Um ano máximo. Com É, eles. foi por aí. E a gente era cliente deles. E eu também passei a ser amigo do Roger, porque o Roger gosta muito também de Ele gosta de musculação. Bastante. Daí a gente fez Exatamente. alguns treinos Acompanhava, juntos. né? Sim.
Aí a gente treinou algumas vezes juntos, vira e mexe se trombava na Acho que na época até pizzaria. ele trouxe, acho que em eventos, alguma coisa assim, o Foi, Felipe Franco pra foi, a cá, uma galera que, né, Graciele, na é. época, né? Na Aham. verdade foi o Baú que trouxe, só que o Roger sempre foi muito, muito Sempre estava ali, rápido. né? Aí ele já Aham, pegou, pós-evento, já sim. levou todo mundo lá para fazer a confraternização na Isso, é pizzaria e isso aí. tal. E aí, o que aconteceu, né? Então a gente conheceu eles dessa forma e eles se divorciaram. E quando eles se divorciaram, eles ofereceram a pizzaria para nós, né? E eu vi ali, eu não tinha interesse, na real, assim, para mim, né? Sim, Porque meu objetivo era o concurso, via isso como um sim, sonho para mim e é, tal, né? Mas eu vi como um negócio legal sim, pra Fran sim. tocar e Tocar, tal, falou, e ó, pra isso Fran, aqui pode ser uma coisa pra boa ela. pra nós, porém Sim. você, né, É, principalmente porque eu posso, você né? leva, seu Exatamente. negócio e tal, É, né? E aí nós compramos a pizzaria deles, e no início ela tinha bem essa identidade de uma pizzaria Maromba. sim, maromba, uma maromba. pizzaria Isso, voltada para o na público época era isso mesmo. bodybuild, tanto que ela chamava pizzaria, Bela Fit Pizzaria do Do Bodybuilder. bodybuilder, É, isso, Esse era o nome exatamente. dela, né? Isso. E conforme foi passando ali os primeiros meses, começou a surgir algumas pessoas perguntando se a massa era sem glúten, se a massa era sem glúten e tal. clientes celíacos, né? Sim, E a gente percebeu que havia um público nisso e que Londrina não tinha que na verdade não tinha nenhuma nenhum pizzaria restaurante, nem ou nada restaurante que se preocupava com isso. que se Isso. preocupava E com que fazia isso. um produto específico, né, Exatamente. É porque entendeu? tem a questão da contaminação Que cruzada pudesse atender também, esse né? público com segurança. Exatamente, legal. E aí eu fiz uns testes na massa, a Fran também descobriu algumas informações que a própria cliente celíaca passou para ela e Engenheira de tal, alimentos. engenheira de Dinheiro de alimentos. alimentos, legal. Uhum. E aí eu fiz alguns testes, deu certo, e aí a gente passou a trabalhar com produtos sem glúten. E também, outra coisa, era um cardápio totalmente diferente. Como era voltado ali só para o público mais fitness, bodybuilder, era basicamente assim, era 2 tamanhos, grande broto, 2 valores e tudo só com mussarela de búfala, Uhum. né? Mas não tinha sabores tradicionais, como por exemplo calabresa, marguerita, portuguesa, pepperoni, não tinha nada disso, né? Aí a primeira coisa que eu fiz ali foi acrescentar a opção de mussarela de búfala, de mussarela normal, né? Do queijo normal. Aí, e também acrescentei também os sabores tradicionais, que também não tinha antigamente. Isso já deu uma boa diferença ali no crescimento dela, né? E com o passar do tempo, conhecendo mais também, porque a gente ali entrou total marinheiro de primeira viagem. Isso, Nunca exatamente. tinha Não tocado tinha tocado nada, nada relacionado a não, isso, né? nada. Que é um segmento específico, E né? como eles estavam se Alimentação e tal. separando, eles deram zero auxílio, entendeu? Sim, Tipo assim, a Ju foi uma vez na pizzaria, quando só para me apresentar a equipe sistema. que era o sistema, depois Pronto, tchau. nunca Ou mais seja, vocês apareceu. pegaram uma coisa meio que, né? Sim, É, Crua e ao mesmo tempo, assim, numa situação que vocês não tinham muito domínio, né? isso. exato. E a pizzaria na época, assim, ela também não estava indo bem, né? E aí, essas foram a primeira alteração que eu fiz, acrescentar sabores tradicionais, entrar com a mussarela normal, né? Porque até porque o público celíaco, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, ele não tá ligando se o produto é fit, fat, ele tá ligando Ele se tem só- glúten ou não tem glúten, exatamente, só né? para não, Ele é uma causar pessoa um normal trauma pra que ele, tem mas uma ele vida quer normal. comer a Então, coisa Sim, gostosa, né? exato. Ele quer ter a gordurinha ali, que, É. né, o sabor das coisas que ele prefere. Então o cardápio ficava restrito ali também só na mussarela de búfala, sendo que eu poderia estar vendo, por exemplo, uma calabresa com mussarela de búfala R$ 70, eu poderia estar vendendo ela 60 com mussarela normal, né? E além da questão do celíaco que se interessa muito mais por isso, se tornaria um produto mais Mais acessível, acessível, né? né? Aí, com o tempo, também a gente foi percebendo a questão da necessidade do intolerante à lactose, foi percebendo a questão do crescimento do público vegano. Aí foi quando eu desenvolvi a atual massa que a gente tem hoje, que é uma massa que ela não tem leite, não tem ovos, não Tem tem alergia soja, a não ovo tem nada. também. Então é uma massa 100% vegana, né? Ela é à base de mandioca, batata doce e farinha de arroz. E assim, ficou uma massa deliciosa.
Mas até as pessoas perguntam, né? Mas você fez algum curso de nutrição, algum curso de Engenharia gastronomia? Eu falei, não também, fiz né? nada. Alimentos, coisa do Realmente tipo, foi né? pesquisando e testando. Joguei umas 40 quilos de massa fora até conseguir acertar. Essa que nós temos hoje. E aí foi quando eu passei a ficar apto também a atender o público vegano, né? Daí a gente começou a trabalhar com a mussarela sem lactose e com a mussarela vegana. Então a gente trabalha com a mussarela normal, com a mussarela de búfala, com a mussarela vegana e com a mussarela sem lactose, né? Justamente para abraçar todo mundo. E outra coisa também que a gente foi foi percebendo é que as pessoas comuns que não eram intolerantes à lactose, não era fit, não era celíaco, não era nada, tava tipo dando uma chance pro nosso produto, tava provando, Tá tipo, provando, vamos né? ver, Legal. vamos ver se é bom. Qual é dessa E pizza? aí provava, gostava e ficava com a gente. Sim. Não conseguia mais voltar para pizza Pra normal. pizza normal. Até porque eu posso, né, falar que uma Claro. coisa que eu gosto muito da pizza de vocês é que a gente come ela e Não fica É aquele isso que eu ia inchado. falar. você não se Principalmente sente isso. estufado e cheio como uma pizza Sim, comum, é uma né, das na grandes maioria das vantagens. pizzarias. Sim. Essa é uma das grandes vantagens. Eu acredito que quem experimenta a pizza de vocês Fica por causa disso, fica por causa muitas disso, né? vezes, né? Então aí eu também comecei a pensar, tendo em vista o crescimento de pessoas normais consumindo nossa pizza, aí a gente falou assim, pô, vamos fazer uns sabores mais, né, Sim. mais hard, digamos assim, né? Aí hoje a gente tem pizza de 4 queijos, 5 queijos, 3 queijos com geleia de Sim. pimenta, tem sabor com presunto parma, com carne de costela, com carne seca desfiada, com bacon de pernil sem gordura. Então hoje, se você vê lá, a gente fala assim, aqui a gente abraça todo mundo. Aham. Quantas A gente, variedades de sabores a vocês têm gente lá hoje, atende todo Nicolas? mundo. Então a gente divide o Muitas? cardápio. Muitas. Muitas, né? Acho que mais de 30 opções, né? Tem, porque a gente divide assim Mais o de cardápio em pizzas tradicionais, que são marguerita, calabresa, frango com requeijão, portuguesa, corn bacon, que são essas que toda pizzaria tem, conhece e tudo mais. Sabores que a gente chama de fit, que são sabores mais leves, digamos assim, que tem um maior equilíbrio nutricional ali, que são as pizzas de frango, pizzas que contêm alguns legumes. E sabores premium, que daí nessa categoria já são pizzas mais suculentas, a gente fala assim, né? Normalmente, acho que todas elas ali vai ter pelo menos 2 tipos de queijo. Aí vai ter o que eu falei, vai ter opções com carne de costela, com carne seca, com presunto parma, é, com, com, com gorgonzola, com várias. Então, é uma parte do cardápio assim, Não, aí mais. imagina a gente, nós que fica em preparação, Sim, fica então. dentro da É isso que eu ia pizzaria falar. e Por não exemplo, poder comer, vocês têm, gente. claro, vocês devem ter uma equipe, né, que trabalha lá com Tem, vocês e tudo tem. mais. Tem. Mas como é que funciona isso para vocês? Porque, por exemplo, quem tem que tomar conta, tem que estar lá vendo e tal, de certa forma, é complicado, é difícil O lidar cheiro, com isso, meu não é? Deus, me Antigamente, mata. antes da Fran começar a competir e tal, e a gente almejar isso como carreira para ela cuidava da recepção Recepção. ali e eu cuidava totalmente da cozinha, né? Certo. Aí, quando ela passou a competir, aí eu fui para a recepção, contratei mais uma pessoa na cozinha. E, mas assim, a administração da pizzaria, é, Marketing, tudo. marketing, questão de correção de novos produtos ou novos sabores, tudo eu que faço, né? Certo. Mas sempre conversando com ela Certo. e inclusive perguntando o que ela acha e ela, às vezes, se é alguma coisa de sabor, de provar, de testar, ela também provando antes da gente realmente inserir aquilo ali no cardápio, né? Então, assim, e ela sempre tá presente na pizzaria. Eu falo assim, a Fran, ela mesmo não trabalhando mais ali de forma objetiva, ativamente ali, né, dentro ali, como eu, ela ainda tem o papel dela, porque a gente tem uma equipe muito legal, né? E ela se dá muito bem com a equipe. Então, ela vai lá, brinca com eles, leva um mimo muitas vezes, quando ela vai no mercado fazer nossa compra, ela compra alguma coisa para eles lá, Chocolate, nossa, chocolate e eles amam. tal. Então, assim, além desse papel dela
comigo ali, né, nessa questão de sempre tudo eu tô conversando com ela, passando para ela sempre tá por dentro é, do dia da pizzaria, eu sempre conto, hoje foi assim, foi assado, não teve nenhum problema, não teve nenhum atraso, a venda foi de tanto, tal. Além de todos os dias a gente faz isso, né, conversa como foi lá. Então também tem essa parte, inclusive, que ela faz bem pro ambiente da O pizzaria, ambiente da pizzaria. né? É bem legal isso. Quem conhece, eu sou uma palhaça. Não, até parece. E até vocês trouxeram um pouquinho do que é a perspectiva para vocês como atletas, para esse ano, algumas questões, mas até mesmo assim, os projetos, temos projetos novos aí que envolva a pizzaria, coisas que vocês já queiram compartilhar, divulgar, até mesmo aproveitar esse espaço aí para fazer a promoção, isso é muito importante. Cara, tem um negócio bem legal que eu vim aí já dando uma enrolada, digamos assim, para começar, mas dessa vez eu realmente comecei. A gente está planejando, né, colocar a nossa massa em prateleira de supermercado. Certo. Vender ela pré-assada e tal, né? Então a gente tem um legal. projeto aí de uma fábrica de massa da pizzaria, né? Legal. E eu já iniciei as consultorias com o Sebrae ali para a gente fazer o planejamento estratégico e depois a gente vai para a parte de estrutura da fábrica e tudo mais. Certo. Mas a gente começou realmente agora, né? Final do ano passado para agora. Eu dei uma pausa porque eu estava no final do pré-contest ali, então nas últimas consultas eu deixei tudo para esse ano agora, para esse início de ano. Então esse é o próximo grande projeto da Bela Fit que a gente pretende fazer. A gente vai fabricar nossa massa, vender ela embalada a vácuo, né? E a gente quer colocar Certinho. em prateleira de supermercado, loja de Sei. produtos Produtos naturais, naturais. loja de Sim. suplemento. Sim. Até, por exemplo, se vai ter uma opção lá, de repente uma pizzaria em alguma cidade quer trabalhar com esse produto, mas não conseguiu desenvolver a massa, não conseguiu, ou não tem um pizzaiolo, alguma coisa, não quer fazer isso, né? A gente vai também tentar não, a gente vai estar disponível a atender, tipo uma pizzaria que fala assim, ó, a gente compra a massa de vocês, daí compra em atacado, Sim, separado. certo. Entendeu? Então essa é a próxima Próximo grande passo. ideia, próximo grande passo, né? Ideia não, porque a gente já está colocando em prática. Legal. E para as pessoas que ainda não consumiram, mas que vão consumir depois desse episódio, uma questão, nós que estamos aqui, a gente se preocupa realmente assim, pô, beleza, né? Estamos aqui buscando uma pizzaria mais fit, melhor. Quantas gramas de proteína tem por fatia ou por broto, para as Isso pessoas foi já, né? Falar assim, ó, aqui você bate a quantidade de proteína facilmente na Cara, janta, isso porque as pessoas se preocupam com essa substituição, né? Eu acho que é legal. ali, ó, eu sempre recomendo, por exemplo, se a pessoa quer substituir mesmo uma refeição, e realmente eu já fiz isso muito comigo, Uhum. né, de pós-treino. O sabor hiperproteica da categoria Fit. Uhum. Ali ele vai ter 150 gramas de frango triturado, no tamanho broto, isso eu tô falando, tá? No tamanho, na brotinha de 4 fatias ali, que é uma pizza individual, vai ter 150 gramas de frango, 40 gramas de bacon de pernil sem gordura, um ovo e, no caso, eu sempre recomendo pedir com a mussarela sem lactose, que além de ser sem lactose, ela é light, ou com a mussarela de búfala, que vai ter um valor nutricional muito bom também. Então ali você vai ter nada vai ter uns 60 gramas de Eu ia falar, proteína. eu como nutricionista já estava calculando na minha cabeça. Eu Vai- falei assim, pelo menos 60 Uns gramas tem 60 aí. gramas de proteína vai ter Aham. ali, né? E sem contar o valor nutricional da massa, que vai Fibra substituir e um tudo. carboidrato assim de forma Exato, excelente, índice glicêmico né? baixo, tudo, né? Então, porque assim, a massa, ela é farinha de arroz, mandioca e batata doce. E ela contém a mandioca e batata doce, não só, eu não jogo um pedaço de batata doce lá pra falar, tipo, tem batata doce aqui. Não, realmente, vai uma quantidade legal, a tabela, e vai assim, o que vai de óleo, cara, é um mínimo. Então, o valor nutricional fica muito bom, fica muito legal. Então, você fica com uma refeição completa, você fica com carboidrato bom, você fica com proteína boa, você fica com gordura boa da gema do ovo e da mussarela de búfala, né? Então, você quer substituir uma refeição, quer ter um pós-treino mais gostoso, ou de repente quer fazer uma refeição livre, mas não quer dar aquela, tipo, pô, não quero
sair, quero sentir que eu comi algo diferente, mas não quero sujar muito, né? Vai na hiperproteica, no sabor hiperproteica, que vai ser feliz e vai estar consumindo, batendo os macros ali tranquilo. Fantástico. Bom, a gente já vem se caminhando pro nosso final de podcast. E a gente sempre tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados, que realmente é o objetivo desse podcast, que é enaltecer e valorizar os profissionais da cidade, os nossos alunos, os profissionais, empresários, alunos que frequentam aqui, né, a VS Gold. E a pergunta que a gente sempre faz é realmente um depoimento de vocês da importância do que é a VS Gold na vida de vocês como casal, atletas, mas também empresários, esse nosso ambiente, essa nossa família, o quanto ela é importante para vocês. Cara, a VS realmente foi muito acolhedora para nós, né? Como a gente falou, nós nos conhecemos na Iron, né? Nós viemos da Iron. E só que chegou um período que a academia passou a não agradar mais a gente, o ambiente ficou meio estranho e tal, né? Houve algumas coisas algumas mudanças com relação à administração da Iron na época e tal também. E sem pensar duas vezes, nós decidimos que a gente ia para VS VS. Gold, A né? gente foi lá da Rio de Janeiro, A né? gente foi para da Rio de Janeiro na época. Começou. E desde o início, cara, a gente gostou muito, tanto assim, do clima da academia, tanto do profissionalismo, desde ali da recepção, dos instrutores, os proprietários também que nós conhecemos. Então, a questão de estrutura, tudo deu muito certo, sabe? Tanto para mim quanto para Fran. Foi bem bacana, encaixou bem assim no que a gente precisava mesmo, não só de estrutura, não só de profissionalismo, mas também com questão de Todos os você estar num pontos. ambiente legal, num ambiente que te acolhe, num ambiente que você, numa Se academia sentir que bem, você né? treina, você Sim, sente bem, você sentir gosta da bem. vibe, bem. sabe? Isso é muito importante, na minha opinião, assim. Acho que é Isso aí. basicamente isso, né, amor? Uhum. E, bom, alguma pergunta aqui? Tá Não, alguma se Não, é isso preparada? mesmo, né? Já Show. deu pra tirar bastante aí, né? Legal. Conteúdo, Opa. informação, bastante coisa aí, né? Fantástico. E um depoimento seu também, né, Fran? Faz um Acho que é tempo. importante. Ai, é que eu- Agora você ficou tímida, Exatamente. parece, agora ficou É. quietinha. Ai, é que eu tenho. É que o Fernando, ele fala muito melhor que eu. Aí Não, por isso que eu responde deixo super ele bem. falar as coisas. Não, foi isso mesmo que ele falou. A gente tem que estar em um ambiente agradável, né? Pra Uhum. poder treinar melhor, né? E Ter um você se deu muito desenvolvimento bem com as melhor. meninas aqui também, né? Sim, na verdade, todo mundo. Eu me dou bem com todo mundo, tanto funcionários, donos daqui. Converso com quase todas as pessoas da academia, que eu sou bem faladeira, né? Então, eu tô falando oi, oi pra todo mundo. Então, tipo assim, e amizade também. A gente fez bastante amizade na academia. Isso daí também eu gostei bastante. Tanto de atleta também, igual a Val. Fiz amizade, a Lu, a Luana. Então, é isso. O ambiente muito agradável, as máquinas muito boas também, né, amor? Na questão de estrutura não tem De nem o que falar. estrutura não tem nem o que falar também. Sim. O que é importante, né? Porque hoje vocês, né, já consideram, né, obviamente, só ainda não tá com a titulação, mas já consideram os dois, obviamente, já são profissionais, níveis Sim, profissionais. A importância realmente da academia, né? Com uma estrutura Com sim, certeza. que comporte. Às vezes as pessoas olham, né? Ah, a academia, não, a academia é só bonita. Não. não, Com Ela atende certeza. vocês como atleta de alto desempenho. sim. Vocês são Com atletas certeza. Até que de muitas alto pessoas desempenho. falam, o que que você acha de lá? Eu falo assim, só vai. Vai, treina que você já vai saber no primeiro dia que aquela Perfeito. academia lá é. Perfeito. Aí a pessoa já vem, gosta, fala assim, nossa, Fran, gostei realmente da academia. Aí já se Uma matricula. coisa muito legal também, que eu acho da VS, eu conheço o Serginho, né? Que é um dos proprietários, e ele sempre é muito aberto, sabe? A opinião, a crítica. E quando você conversa com ele realmente ele analisa e ele, se ele vê ali a necessidade, ele faz a mudança mesmo.
Uhum. sabe? Ele leva em consideração. E é uma coisa muito importante de um empreendedor, de um empresário, cliente. seja da área que for, né? Ele Perfeito. ouvir o cliente. Ouvir, analisar É. e colocar em prática. Exato. E a única coisa que eu posso falar pra vocês, atletas profissionais, que vai vir muita novidade boa pra É, vocês. ele esse falou, ano. ele Tá, falou. então vocês ainda não vão saber, mas com certeza a academia já é muito boa, vai ficar melhor ainda, né, Gui? Vai. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês também deixassem aqui, né, desde os canais que vocês estão mais ativos, então se divulgar aqui as redes sociais de vocês e também, obviamente, da Bela Fit, que é importante para as pessoas. O Léo vai colocar aqui embaixo da descrição, vai colocar na descrição do vídeo também todos os canais de tanto para pizzaria, mas também para acompanharem vocês Legal. nas redes sociais. O meu Instagram, eu sou ativo em rede social, mas só no Instagram mesmo, né? Não muito também. Agora eu tô um pouco mais, mas assim, por ter conseguido virar profissional e tal, eu quero fazer pelo menos ser um pouquinho mais Ativo. mas né? postar mais periodicamente, assim, porque eu vejo que as pessoas se interessam, Sim, né? com Gostam de certeza. ver, gostam de acompanhar, não Com só um certeza. pré-contest, mas um off-season ali também, para ver. Isso Então eu vou me comprometer a fazer um pouco mais isso também. O meu Instagram é Fermarques Santana. Você vai me achar ele com esse nome. O meu tá teu- como Fran Kawashima. E o da Bela Fit tá. O teu tá como Franca Washima, né? Tá. Na parte de cima lá, né? Uhum. E a Bela Fit, Pizzaria Bela Fit com 2 L's. certo. Bela Fit tudo junto. Bom, pessoal, viram que papo muito bacana, com 2 atletas já considero a Fran como profissional, já tô jogando Esse essa ano energia. vem. Ah, de a Fran é profissional já diferente. tem. Eu falo uma coisa que eu falo de verdade. A Fran, eu deu certo o Procard, mas eu ainda não sou competitivo na liga profissional. Sim, sim. Né? Eu tenho que fazer esse trabalho de off-season, de Aham. construção, de Sim. adaptação ali e tal. Ela não, cara. É. Ela realmente está pronta. Sim, A Fran é o Ela- Messi no Miami. Né? Ela Exatamente, pode é virar isso aí. pro e Ela se tem tiver todo o pro debut no potencial mesmo pra ela final de ser uma semana. Olímpia. É, É questão exato. só de, por exemplo, Exato. ela se enquadrar no padrão, né? Que na Sim, verdade é exato. questão de padrão. Exato. Então Exatamente. falta pouco. Então, pessoal, vocês tiveram um papo muito bacana com esse casal maravilhoso, que são atletas, né, que frequentam aqui a nossa academia. Vocês acreditam que já tenham visto eles, já se assustaram e admiraram ao mesmo tempo eles aqui treinando. E agradecer o tempo de vocês, conhecer um pouco mais sobre vocês. Valeu o que demais. Agradecemos. ficamos muito gratificados pelo tempo de vocês. E, pessoal, não se esqueçam, tá? De curtir esse episódio, compartilhar e ativar as notificações, porque sempre quando sair um episódio novo, você vai ser um dos primeiros a estar recebendo ali. Nos acompanhe, então, se inscreva ali no Spotify e também no canal do YouTube. Esse papo foi muito bacana, né, Gui? E esse papo foi Gold. Até a próxima. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Isso aí. gente.